Meditação para o dia. Não estamos sozinhos. Veja bem que o Senhor Jesus ele fez uma promessa extraordinária. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa presença de Jesus que deve ser buscada por nós, desejada, invocada e cultivada, ela não acontece naturalmente. Precisamos desejar isso. Mas as presenças malignas, elas não precisam ser desejadas nem convidadas, porque há um ataque constante sobre nós. Veja bem que para entender essa ideia da libertação do ser humano, vamos usar como figura a libertação do povo de Israel do Egito. Israel viveu lá como escravos durante centenas de anos e depois disso Moisés chegou e os libertou. Assim começa a libertação cristã. Veja só que depois que eles saíram do Egito, eles caminharam para Canaã. Eles estavam agora numa jornada até a terra prometida. Então nós fomos libertos por Jesus Cristo quando nós desejamos isso, quando nós confessamos isso, quando nós chamamos Jesus para a nossa vida, quando nós decidimos abandonar o pecado e a iniquidade. Nós recebemos a salvação pela graça por meio da fé, nós somos perdoados, ou seja, essa é a libertação do Egito. Agora nós estamos em uma jornada, assim como aquele povo caminhou em direção à terra prometida, nós estamos nessa jornada até que sejamos finalmente redimidos e levados para o nosso destino eterno, que é o céu. A nova Canaã, a Canaã celestial, como queiramos dizer, mas nós estamos agora em uma jornada. E durante aquela jornada, Israel, eles tiveram muitos ataques por diversos inimigos, foram atacados emocionalmente, espiritualmente, belicamente, houve muitos ataques. Assim, da mesma forma, embora nós já estejamos salvos e perdoados, nesse caminho nós estamos sob ataques. E esses ataques vêm para nos frustrar, para nos decepcionar, para nos fazer desistir daquilo que Deus preparou para nós. Mesmo livres, continuamos sob ataques, continuamos sob lutas. Nós não podemos ignorar isso, você não pode ignorar isso. Veja bem que nesse contexto de luta espiritual, o principal alvo do ataque dos inimigos são as nossas emoções. O ser humano, ele é formado por espírito, alma e corpo. Veja só que a nossa alma é onde estão as emoções, as decisões, os sentimentos. A nossa alma, ela é atacada. Davi, ele disse assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Então esse ataque, ele se dá sobre a nossa alma. E quando uma pessoa é atacado e ele não tem recursos espirituais, ou ele não conhece os recursos que tem, a tendência dessa pessoa é se desestruturar emocionalmente, se desequilibrar emocionalmente. E quando as pessoas estão desequilibradas, elas agem de forma inadequada, elas levam o corpo, que é templo do Espírito Santo, a atitudes erradas, atitudes inadequadas. Ele faz algo errado por meio do corpo, e nisso ele começa a neutralizar a ação do Espírito Santo que está habitando nessa vida. Veja bem que as nossas atitudes, as nossas decisões, por meio do corpo, elas vão, de uma certa forma, com a intenção maligna, neutralizar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É o que o inimigo quer, para que nós fiquemos desprotegidos, para que nós fiquemos desligados de Jesus Cristo. Nós não podemos ignorar isso. Quando Deus conversou com Satanás, naquele episódio ali do ataque sobre Jó, Deus perguntou para ele: de onde vens? Ele disse: eis que venho de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer que ele está rodeando a terra. A Bíblia fala em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Olha só com quem lutamos, quer dizer que nós estamos em luta, estamos diante dessas adversidades, diante desses inimigos. A Bíblia fala ainda em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Olha,
A Bíblia então mostra que há essa luta ao nosso redor, que há essa luta contra nós, que há essa luta incisiva sobre o homem. E a Bíblia também fala em Efésios 6 que devemos estar prontos para resistir às astutas ciladas do diabo. Essas ciladas do diabo são exatamente armadilhas que ele prepara contra nós, são armadilhas que ele lança contra nós na intenção de nos levar à falência, à derrota espiritual. Então a Bíblia diz, olha, você tem que ficar atento. Veja bem que quando a Bíblia diz isso, a palavra do Senhor diz assim, sede sóbrios e vigilantes. É o que fala 1 Pedro 5,8, sede sóbrios. O que é sóbrio? Olha só, é uma estabilidade em que as nossas emoções não estão desequilibradas, não estamos sob o efeito de nada que possa entorpecer a nossa mente e nem mesmo a ira, porque o desequilíbrio emocional entorpece as nossas atitudes e as pessoas fazem aquilo que não gostariam de fazer. Quando alguém está embriagado, quando alguém está drogado, essa pessoa não está sóbria. E quando as pessoas não estão sóbrias, elas não agem adequadamente. Então a Bíblia diz, olha, sede sóbrios. Ou seja, olha, é um equilíbrio emocional, nada vai dominar, controlar a minha mente. Sede sóbrios e vigilantes. A vigilância, ela nunca se dá apenas por um período. Se há uma vigilância, ela é constante. Quer dizer que nós devemos estar constantemente alertas a essa força espiritual que vem tentar nos manipular, que vem tentar nos destruir, que vem tentar nos tirar da presença de Deus, nos levar ao pecado, nos afastar do Senhor e ainda conduzir outras pessoas também à perdição. Mas a Bíblia fala assim, resisti-lhe firme na fé. Sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo está aí, atacando. Mas a Bíblia diz, resisti-lhe na fé. Então a Bíblia exige de nós uma postura de resistência. Deus exige de nós uma postura de resistência. Nós precisamos resistir. Veja bem que essa luta não é Deus que vai fazer por nós. Essa luta espiritual, ela é sua. Essa luta é minha. A Bíblia diz assim, Lucas 10:19, eis aí que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Olha só, quer dizer que Deus deu poder, ele deu autoridade e ele fala assim, resisti-lhe. Resistir ao inimigo, é uma ordem, ele manda resistir. Em Efésios 6, a partir do verso 10, quando a Bíblia começa a descrever a armadura de Deus, então ele está dizendo, olha, o equipamento, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que estejais prontos para essa luta para o dia mau. E a Bíblia vem trazendo então, colocando ali o cinturão, o capacete, colocando o calçado da preparação do Evangelho da Paz, colocando a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, são equipamentos com os quais nós vamos lutar espiritualmente. E diz assim, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com súplica e perseverança. Olha só, quer dizer que toda vez que a Bíblia traz essa ideia, ela nos coloca em estado de alerta, nos coloca em estado de vigilância, nos coloca, ou seja, prontos para um combate, para uma luta iminente. A luta espiritual, ela sempre é iminente. Nós não podemos estar distraídos, não podemos estar despercebidos, não podemos perder a visão e ficar olhando para as coisas deste mundo, enquanto se trava uma luta espiritual ao nosso redor, contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra os nossos ideais, contra tudo aquilo que nós queremos construir para a glória de Deus, para a nossa própria vida. E olha só que a Bíblia vem dizendo mais, diz assim, em meu nome, é Marcos 16:17, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome. Ou seja, Jesus está nos dando todo esse equipamento. Mas entenda só, a Bíblia fala em João 15:5, Jesus diz assim, eu sou a videira, vós sois as varas. Se vós permanecerdes em mim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer que a condição para nós conseguirmos vencer é permanecer em Jesus Cristo. E permanência
a ideia é permanente, ou seja, não é algo que agora está, daqui a pouco não está mais, agora está, amanhã não está mais. Não. A permanência é uma ideia de constância, é um presente contínuo, sem interrupções. Então a Bíblia manda permaneça. Jesus fala isso 7 vezes nesse capítulo, para permanecer nele, permanecer nele, permanecer nele. Essa é a condição para que nós tenhamos esse poder que ele nos deu, para vencermos as serpentes, os escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então precisamos nos revestir, porque a ação é nossa. A permanência é nossa. A Bíblia diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos, ou seja, a ação é nossa. Então Deus está dizendo, luta, meu filho. Deus está dizendo, resiste, meu amigo. Deus está dizendo, não aceita a opressão, não aceita a derrota, não aceita o pecado na sua vida, porque é o pecado, aquele instrumento que abre porta, que dá lugar para o demônio na vida das pessoas. E olha só, que toda atitude desequilibrada revela atuação de demônios. Gente que fica histérica, gente que grita, gente que faz barraco, gente que fala mentira, gente que compra e não paga, gente que é sempre um pobre coitado, que é sempre vítima de tudo, que é sempre um miserável, que usa droga, que bebe, e não apenas que bebe, que também se embriaga. Bebe e se embriaga, são duas coisas, sabe, meus queridos? Então, essas pessoas que xingam, ciúme, gente, o ciúme, a possessividade, a ideia de que o outro é propriedade dele, a autoestima baixa, sabe, pessoal? Essa ideia de que eu sou pobre, eu sou miserável. Então, pessoas desequilibradas emocionalmente são pessoas que estão sob ataque inimigo. Toda vez que você grita, toda vez que você xinga, toda vez que você deseja mal, você está sob ataque, está sob ação do inimigo. E olha só, que hoje nós temos aí alguns instrumentos que favorecem muito essa dominação espiritual, que são os recursos da internet, né, da televisão, tantas coisas. Então, dia após dia, existe um ataque, é uma doutrinação que vem para a mente das pessoas. E o diabo ele só vai entrar. Os demônios e as suas castas diversas, porque são muitas castas, eles vão entrar onde houver brecha dada pelo pecado, pela iniquidade. Por isso nós não podemos aceitar na nossa vida nenhuma forma de pecado, nenhum ambiente inadequado, nenhuma atitude inadequada. Ou seja, Jesus faria isso, Jesus tomaria essa atitude, Jesus faria isso que você faz, Jesus falaria isso, Jesus pensaria isso, Jesus agiria dessa forma. Então, quando esses demônios encontram um espaço, eles vêm sobre as pessoas. E as pessoas acabam, gente, aceitando essa escravidão. Falam bobagem, se embriagam, imergem na pornografia, na perversão sexual, no vício, na droga, na bebida, no cigarro, sabe? E são pessoas que não têm respeito pela lei, não têm respeito pelo valor, são pessoas que não respeitam o direito do outro. Tudo isso são sintomas de manifestações demoníacas. Aí você vai falar comigo, puxa vida, pastor, quer dizer então que tem demônio para todo lado? Sim, mas foi exatamente isso que a Bíblia diz, que eles estão ao redor, bramando como leão, procurando alguém para destruir, e que não seja você. Mas para que você não seja vítima, você precisa tomar esses recursos, receber a Jesus como Salvador, fechar toda a porta de pecado, confessar a Jesus Cristo o pecado, pedir perdão, se lavar no sangue de Jesus Cristo e pedir a Deus para te revelar, Senhor, me revela, Senhor, se na minha vida aqui tem alguma área dessa, Senhor Deus, que está perturbada. Me dá discernimento de espírito, Senhor Deus, para eu perceber na minha casa atitudes. Pessoas com coisas bagunçadas, cheias de lixo dentro de casa, acumulador, coisas desordenadas. Gente, isso tudo é sintoma de presença de demônios. De coisa suja, gente que nem toma banho. Meu Deus, isso é sintoma de opressão espiritual, presença de demônios. E é você que tem que lutar. Você precisa se dirigir a essas forças espirituais em oração e dizer: ô demônio opressor, ô demônio da embriaguez,
demônio do suicídio, porque tem gente que fala em suicídio todo dia. Isso é caça de demônio. Espírito de suicídio, espírito de droga, de perversão sexual, de impureza sexual, de pornografia, de mentira, de ressentimento, de falta de perdão, de mágoa, de amargura. Fala com esse demônio, eu te conjuro em nome de Jesus. Não precisa gritar, nem precisa estar perto da pessoa. Fala, olha, eu te conjuro na vida do fulano, tira as mãos de cima dele em nome de Jesus. Senhor, liberta essa mente para que essa pessoa seja perdoada, salva, seja livre e se entregue a Jesus Cristo. A decisão é sua, a ação é sua. Seja ativo. A irritabilidade, a falta de sono, a insônia, pesadelo é ação demoníaca. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, dá a essa pessoa, Pai, o poder para lutar, o poder para resistir, o discernimento espiritual, o discernimento de espírito, para conhecer na sua palavra quais são as suas armas, quais são os seus poderes e tudo que ele pode fazer para resistir à ação do diabo. Porque, Senhor, não estamos sozinhos, mas eu te louvo, porque o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para a glória do nome do Senhor. Seja tempo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém